Alô, amigos do canal Varal Oficial. Hoje nós estamos iniciando a nossa primeira transmissão, uma gravação. E para nosso orgulho e honra, nós temos hoje, juntamente conosco, José Raimundo de Carvalho. Quem é José Raimundo de Carvalho? Para a gente é uma alegria receber ele aqui, na nossa primeira, iniciando os nossos trabalhos. José Raimundo de Carvalho é um homem público maravilhoso, muito querido aqui na nossa cidade, que veio nos honrar nessa nossa primeira gravação. Eu vou falar algum histórico deste homem que está aqui, né? José Raimundo de Carvalho, ele nasceu em Cassiterita, Minas Gerais, que atualmente é Conceição da Barra de Minas. Sua data de nascimento foi dia 16 de junho de 1962. Os seus pais são Walter Enedino de Carvalho, Iraides Maria da Conceição Carvalho, e a sua vida escolar, o seu currículo escolar, começou quando ele fez o primário da primeira à terceira série na Escola Singular de Bernardino Alves, em Cassiterita, Minas Gerais. Já da quarta série em diante, até a oitava, ele estudou na Escola Estadual Adílio José Borges, em Cassiterita, Minas Gerais, também. Começou uns novos estudos já no seu segundo grau. Ele foi para o Colégio Vocacional Nossa Senhora das Vitórias, em Roseira, São Paulo, estado de São Paulo. Ele é formado em filosofia, ele é estudantado em filósofo por São Tomás de Aquino, no Mosteiro da Sagrada Face, em Roseira, São Paulo. Ele estudou teologia no Centro Teológico Pio XI, também no Colégio Salesianos, em São Paulo, São Paulo. Formado em Direito, né? Ele estudou na IT, se formou na IT como advogado e fez mestrado também na IT. E o nosso amigo querido aqui, que eu tenho o prazer de recebê-lo, ele, durante sua vida, ele passou 14 anos em Macatuba, na igreja aqui de Santo Antônio, e também ele passou grande parte na sua vida lá em Botucatu. Então, amigos, um homem que já vem já com seu histórico sempre voltado para a paixão por ser um dia um sacerdote, nós vamos agora conhecer um pouquinho da vida dele. Mas só que ele ficou na paróquia Santo Antônio de 30 de 7 de 2000 até 14 de janeiro de 2014. E, atualmente, exerce a função de advogado. Bom dia, meu amigo querido José Raimundo. Como que eu posso me dirigir ao senhor? Eu posso chamá-lo de padre, pastor, amigo, ou fica a meu critério? Bom dia a todos, bom dia meu amigo Silvio, é uma honra estar aqui conversando com o senhor e com tantas pessoas queridas aqui dessa cidade de Macatuba e região. O senhor pode me chamar como quiser, tá? De José Raimundo, de José, de padre, só de pastor não, porque eu nunca fui sagrado pastor, mas padre sim, eu fui ordenado padre no dia 26 de julho de 1995, na Catedral de Botucatu. Como você já contou um pouquinho da minha história, né? Até 2014 eu exerci com muita alegria o exercício sacerdotal e depois pedi o afastamento do trabalho de padre com muita dor no coração, porque eu gostava do trabalho de padre. Mas a Igreja Católica exige que o padre permaneça solteiro na norma celibatária, e eu já não querendo ou não podendo mais cumprir essa norma, resolvi retirar-me, obedecendo a norma da igreja, né? Para viver uma vida mais coerente com a minha própria fé, com os ensinamentos da própria igreja, da minha família, né? E nós vamos conversar um pouco sobre tudo isso. Eu quero já desde o início reforçar o meu carinho por essa cidade de Macatu. Eu saí da casa dos meus pais quando eu tinha 16 para 17 anos, em 1979, com o objetivo de me tornar padre, né?
E nesses 45 anos que faz, desde que eu saí da casa dos meus pais, em 79, o lugar que eu morei mais tempo seguido foi exatamente aqui em Macatuba, por 14 anos. É uma honra para mim, então, reforçar esse dado histórico. É, como que é ser padre e se manter numa igreja durante tanto tempo assim? O que é ser padre? O trabalho do padre é de evangelização, né? O padre vive em função de pregar a palavra de Deus, como Jesus disse no Evangelho, né? Ide pelo mundo inteiro, pregar o Evangelho a todas as criaturas, batizai a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando tudo que eu vos ensinei. Inclusive, Jesus diz, num dado momento do Evangelho, né, de Marcos 16, vocês imporão a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados, né? E aquele que vos acolher a me acolhe. Então, ser padre é tentar, pelo menos, né, pregar o evangelho de forma coerente, segundo a doutrina da Igreja Católica Romana, né? E também administrar uma igreja. Por exemplo, uma igreja, uma paróquia é uma pequena empresa, tem CNPJ, então a gente lida ali também com administração financeira, administração de pessoas, o que eu sempre gostei de fazer, de pregar o evangelho. Esse é o meu sonho, meu desejo maior, sempre estar podendo falar da palavra de Deus. Eu nasci numa família católica tradicional, lá do interiorzinho nosso, das Minas Gerais, como o senhor viu aí, a minha cidade chamava-se Cassiterita, há 30 anos atrás, mais ou menos, foi renomeada por Conceição da Barra de Minas, lá próximo São João del Rei, Tiradentes. Então era normal que nós fôssemos à missa todo domingo. Eu era coroinha, ajudava o padre, né? Eu via o padre ali pregando a palavra de Deus e eu ficava pensando, se fosse eu que estivesse pregando, eu ia falar também assim, 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 né? E com 9 anos de idade, em 1971, eu tinha 9 anos de idade, quando apareceu em mim o primeiro desejo de tornar-me padre. Então, ser padre é uma vida de dedicação à palavra de Deus, né? Numa igreja, seguindo as normas da igreja. Eu observo aqui no seu currículo, no seu histórico, que você sempre estudou em colégio salesiano, você vem já de uma linhagem, já de um objetivo. O que levou você um dia a seguir a carreira sacerdotal? O que você pensou? Foi influência familiar? Foi o gosto? Você sentiu diante de Deus que você tinha algo para servir para alguém? Como que foi isso? Então, como eu já disse aqui um momento, em 1971, nós estudávamos na Escola Singular José Bernardino Alvim, que era uma escola lá da fazenda. Nós morávamos lá em Minas Gerais, a gente fala na roça, na zona rural, né? E lá um dia, acho que mês de maio, que era dedicado a Nossa Senhora, que é a tradição católica e tal, apareceu lá um padre chamado Padre Tiago. E ele disse, eu sou padre salesiano, e tocou violão para nós, e contou a história, e leu lá para nós na Bíblia, né, a parábola do bom samaritano. Me lembro disso como se fosse hoje. É uma das passagens da Bíblia que eu mais gosto. E ao final ele falou o que significava ser padre, o que é padre, o que é ser missionário. E no final da palestra ele perguntou para nós, quem aqui quer ser padre? Nós éramos mais ou menos uns 35 ou 40 alunos na sala de aula, sendo a metade menino, né? E todo mundo levantou a mão, inclusive as meninas, né? Só para lembrar que na Igreja Católica, mulher não pode ser ordenada sacerdote, né? E curiosamente, eu também levantei a mão, daqueles mais ou menos 20 meninos que dentro da sala de aula, três nos tornamos padre. Olha que curioso. Eu cheguei na casa da minha mãe e falei para ela, mãe, eu quero ser padre. Nós somos de uma família tradicional muito católica, mas não tínhamos nenhuma tradição de ninguém da nossa família que fosse padre, freira, etc. A minha mãe contava que ela tinha umas 2 ou 3 primas muito distantes que eram freiras, mas eu nunca as conheci, né? E aí então eu contei para minha mãe que eu queria ser padre, na verdade eu e meu irmão, né? Nós dois. E a minha mãe ali olhou para nós com aquele rosto assim, de muita simplicidade e começou uma novena Nossa Senhora de Fátima. Para quê?
para que Deus nos iluminasse se era esse mesmo o nosso caminho. Então, assim começou. 1979, 8 anos depois, então, eu entrei no seminário com o firme desejo de ser padre. Era um sonho, um desejo, uma coisa ardendo no peito. Mas eu quero adiantar aqui um pouquinho, talvez mais à frente vai ter oportunidade de falar sobre isso. Na verdade, eu sempre amei o propósito sacerdotal, mas com o tempo, depois de muitos anos vivendo como padre, eu comecei a sentir que o celibato, a exigência de viver sozinho, sem uma companhia, sem uma esposa, estava me custando muito caro. Muito caro. Aí, como eu aprendi dentro da minha própria família a ter bom senso, a ter juízo, a ter vergonha na cara, a viver segundo os princípios do Evangelho, segundo os princípios éticos básicos, né? De fazer ao próximo somente aquilo que te façam, o princípio do amor, da justiça, da solidariedade, né? Da sobriedade e também da verdade, eu comecei a perceber que então, uma vez que a Igreja Católica exigia o celibato, eu não estava mais em condições de viver o celibato, vivia até então, e com muito sacrifício, então eu preferi solicitar o afastamento do meu trabalho de padre em 2014, quando eu estava aqui em Macatu. Né? José Raimundo, me diga uma coisa. Quando o senhor tomou essa decisão de deixar a igreja, se afastar, você teve que pedir uma licença para sua, deve ser para a Diocese de Botucatu, posteriormente que comunica o Vaticano. Isso exige um trâmite legal para que você possa sair, vamos dizer assim, Sim. deixar o celibato. Sim. Agora, o senhor teve um momento de reflexão para você tomar uma decisão dessa. Você teve um momento que você falou, olha, eu não suporto mais, porque eu sei que é difícil, porque eu conheço muito bem também a igreja evangélica, eu sei a dificuldade que o pastor tem, porque é muito cansativo, é muito aconselhamento, é muita visita, é muito compromisso. Aquele momento que o senhor resolveu decidir, no que o senhor pensou? Eu, primeiramente, Silvio e povo que nos ouviram, o senhor fez uma referência, eu entendi o que o senhor quis dizer, mas para todo mundo entender, o seguinte, eu deixei dentro da igreja o trabalho de padre, o ministério sacerdotal, né? Continua. Mas eu não deixei a igreja, né? Não, Isso, exatamente. E igreja aqui também, eu não quero dizer que é uma igreja denominacional, que a igreja de Cristo é muito mais do que as fronteiras de uma igreja evangélica, não de tem uma igreja placa. católica e tal. Isso. É o corpo de Cristo, é aonde o Espírito Santo sopra. A Bíblia diz que o Espírito sopra onde ele quer, né? E Jesus Cristo mesmo diz que aqueles que ouvem a minha voz, essas são minhas ovelhas, né? Ele diz, é dessa igreja ou daquela outra? Não, aqueles que ouvem a voz do Senhor. Então, na verdade, eu nunca deixei a igreja. O que eu deixei foi um serviço dentro de uma determinada igreja. Respondendo melhor a pergunta do senhor, é o seguinte, em 2004, né, eu estive conversando com o bispo da época, já mencionei para ele que talvez eu, por questão de verdade, justiça, de coerência de vida, que eu aprendi lá com os meus pais humildes lá da roça, dentro da própria Igreja Católica, que a gente deve viver de acordo com a verdade. Jesus disse no Evangelho de João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Então a minha verdade é o seguinte, eu tenho um amor muito grande pela Igreja, pelo Evangelho, pelo serviço sacerdotal, né? Mas eu não tenho vocação celibatária. Eu tenho que reconhecer isso. Então, a Igreja Católica tem como norma a obrigação do celibato. Eu não tenho a vocação celibatária, mas tenho a vocação sacerdotal. Então, eu consegui viver quase 20 anos nessa luta, nessa lida. Né? Depois de um tempo, por questão de coerência, então, eu tive que deixar o trabalho. Quanto às normas da igreja, sim, de fato, você deve fazer uma carta solicitando o seu afastamento, para sempre, por um tempo ou por tempo indeterminado. Eu fiz a minha carta por tempo indeterminado, não para sempre, também não por tempo determinado. Entreguei ao bispo, né?
Esse processo durou 10 anos, de 2004 a 2014. O bispo, que então recebeu a carta por último, não era mais aquele que me ouviu primeiro, né? Ele simplesmente tomou posse ali da carta e disse para mim o seguinte: olha, o senhor está entregando essa carta aqui, eu vou guardar aqui, mas faz de conta que eu nem sei disso. De tal forma que o Vaticano não sabe disso, a própria Igreja Católica nunca me deu uma resposta oficial sobre isso. A minha situação diante da Igreja Católica é um pouco atípica. É um padre que pediu afastamento, mas a Igreja nunca disse ok. Talvez uma concordância tácita, mas essa concordância tácita, ela não é contemplada no direito canônico, né? Tem que haver uma concordância oficial e 10 anos depois ainda não houve. Mas eu estou bem, eu sou amigo dos padres, participo, por exemplo, segunda-feira passada mesmo estive na paróquia São Benedito em Botucatu, ajudando ali, participando da celebração de 45 anos de ordenação do padre José Paquito Gonçalves, né? Foi também um padre que me acolheu aqui há 30 anos atrás. Então, foi um momento de reflexão, mas com tranquilidade, sem traumas, sem brigas, sem ofensas. Quando eu deixei o trabalho de padre aqui em Macatuba, foi no dia 26 de janeiro de 2014, era um domingo. O bispo veio aqui à noite, nós celebramos a missa junto. Naquele domingo eu celebrei missa às 7 horas da manhã na Igreja Matriz, às 8h30 da manhã na Capela Cristo Rei, Comunidade Cristo Rei, às 10 horas na Igreja Matriz. Depois das 10 horas realizei batizados, tudo normalmente, e à noite então foi a missa da despedida minha e de posse do novo padre aqui, mas com todo equilíbrio, com toda tranquilidade, né? De portas abertas. Eu deixei a paróquia saindo pela porta da frente, cumprimentando o povo, esse povo aqui de Macatuba, do qual sou amigo e tanto gosto. Assim como o povo de Botucatu, onde também trabalhei por quase 6 anos como padre. Todos os católicos de Botucatu me chamam de padre, vou à casa deles. Todos me tratam tão bem quanto quando eu era padre. Aqui em Macatuba, a mesma coisa. O senhor, quando a sua faixa de juventude, de mocidade, porque eu vi que o senhor saiu lá de Caciterita e já foi para Roseira, já no colégio, no seminário, certo? Nesse espaço de tempo, o senhor chegou a namorar alguém ou ter um relacionamento afetivo com alguma namorada? Não, nesse espaço de tempo, quando eu entrei no seminário, eu tinha 16 para 17 anos e naquela época, o senhor lembra, há quase 50 anos atrás, o senhor sabe disso, os meninos e as meninas eram mais recatados, não era como hoje, né? Que menino de 13 anos, menina de 11, 12 anos já tem namorado e tal. Nós éramos diferentes, ainda mais lá no interior de Minas Gerais, ainda numa região muito pobre como era a nossa. A nossa namorada era uma enxada para a gente trabalhar na roça, né? E um caderno e uma caneta para a gente estudar, né? E então eu entrei no seminário sem ter tido nenhuma namorada. A gente falava, eu namoro fulano de tal, mas ela mesma nem sabia que nós existíamos, né? Tinha aquelas brincadeiras na aula de dizer que a gente era namorado da fulana, da ciclana, mas elas mesmas nem sabiam disso. Na verdade é o seguinte, quando eu entrei no seminário em 1979, né, eu fiquei de 79 até metade de 84 no seminário. Eu saí do seminário quando eu já estava em São Paulo, na capital, e fiquei até 1988 fora do seminário. Então, nesse espaço aí de 3 anos e pouco, eu morava em São Paulo, na capital já, então aí eu tive, sim, namorada. Eu tive uma namorada, né? Da qual eu gostava muito, tinha muito carinho por ela, era também muito católica, tal, e eu ficava naquele drama. Eu não sei se eu volto para o seminário, se eu fico com ela. Ela mesma, a menina tão bacana, hoje é uma senhora casada, inclusive mora fora do Brasil. Ela me ajudou a decidir se eu voltava para o seminário ou se eu continuava. No final da história, com muita dor no coração, eu sempre uso essa expressão. Eu acabei voltando para o seminário em 1988 e fui fazer um ano missionário no Mato Grosso, né? Cuja capital é Cuiabá, Mato Grosso de Cima, numa cidade chamada Sinop,
que está a 500 quilômetros depois de Cuiabá. Lá ficamos um ano missionário. Voltei para São Paulo, na capital, em 89, quando fui terminar os cursos de teologia para ser ordenado padre, né? Então eu tive uma namorada assim nesse meio tempo aí, né? E eu vivi um drama, porque eu gostava da moça, ao mesmo tempo ficava palpitando dentro de mim o desejo de ser padre. Porque eu saí da casa dos meus pais para tornar-me padre. Então, para mim, eu acho que foi válido também eu ter feito a experiência de ter a namorada naquele período e depois de ter ficado 19 anos e tanto, quase 20 também, como padre. Hoje eu sou casado faz 10 anos, vai fazer 10 anos em outubro, né? Que eu sou casado, eu saí em janeiro, mas de 2014, mas só casei em outubro, naquele mesmo ano passado, saí por vários meses. E me sinto muito bem com a minha esposa, ela é uma pessoa extraordinária, né? Uma pessoa muito bacana. Ao mesmo tempo, carrego comigo a vocação sacerdotal. De vez em quando eu, entre aspas, ameaço, né? De voltar a trabalhar como padre, mas aí eu acho que seguir numa igreja como... Isso ainda está dentro do coração. Está dentro do coração. Não. Talvez uma igreja anglicana que aceita o padre casado, uma igreja ortodoxa. Se nós tivermos tempo, eu falo um pouco mais sobre esse assunto ainda hoje. Obrigado, senhor. Agora, me diga uma coisa. O senhor falou, falou que o senhor vivia uma solidão, porque o celibato, ele recolhe a pessoa, ela tem que estar centrada nos objetivos de Jesus Cristo, né? E você sempre focado. De repente, o senhor tomou essa decisão, o senhor mandou a carta para o Vaticano, resolveu a sua situação. E o que pode acontecer agora, né? De repente, aí o senhor resolveu casar. O que mudou na sua vida hoje, com esse casamento, que eu acredito que seja um belo casamento? O que mudou na vida do senhor? Sim. A primeira fala do senhor, isso dizia que o celibato é para servir só Jesus Cristo. Não, eu até acredito que, como casado, tendo uma família, e eu que vivi quase 20 anos... Não, isso não quer dizer que o senhor mudou. Eu vou dizer isso. Às vezes o celibato, para muitos de nós, não era um aproximar-se de Jesus Cristo, era um afastar-se de Jesus Cristo. Parece meio contraditório, meio polêmico, mas não vamos polemizar muito isso, né? Na verdade, o celibato, ele é mais a serviço da instituição católica do que de Jesus Cristo, né? Essa é uma norma interna, uma disciplina católica romana, né? Certo. Então, quem vive o celibato vive em função da instituição católica romana, não necessariamente a serviço do evangelho, né? Porque em nenhum momento o celibato colabora efetivamente para a pregação do evangelho, uma vez que exige testemunho de vida. Com relação a hoje, eu vou lembrar aqui o que uma ex-paroquiana minha de Macatuba, vou evitar falar o nome, porque talvez ela esteja ouvindo aqui, uma senhora, ela disse para mim há um ano atrás. Hoje, conversando com o senhor, as orações que o senhor faz para a gente aqui, parece que o senhor é mais padre do que quando o senhor estava como padre aqui. Assim me disse essa senhora, eu percebi que ela exagerou um pouquinho, né? Mas eu quero dizer que o que mudou para mim é que hoje eu vivo mais equilibradamente, emocionalmente, psicologicamente, na minha consciência do significado do evangelho e de testemunho. Eu admiro muito os meus colegas que têm essa predisposição a viver de verdade o celibato. Eu conheço vários colegas padres, né? Poderia até citar nomes aqui, mas eu posso, às vezes, é melhor não citar. Mas eu conheço vários colegas padres que vivem com alegria, vivem com satisfação, vivem com entusiasmo o celibato, né? Isso é uma saúde para eles, é uma alegria para eles, assim como conheço vários colegas que estão no exercício de padre e estão adoentados, estão enfermos, também em função do celibato. Mas conheço aqueles que estão saudáveis, que estão felizes, que estão alegres com o celibato. Eu estou feliz, alegre com o meu casamento, né? Mas um pouco assim, tem hora que pensando, puxa, mas eu tenho vocação de padre, né? Mas não tenho vocação celibatária conforme a Igreja Católica Romana exige.
Da grande passagem que o senhor teve por Macatuba, o que mais marcou o senhor? Assim, em termos de realização, porque eu sei que o senhor é uma pessoa muito influente aqui. Uma pessoa que... Porque dizem que juiz, padre e promotora e o prefeito são, vulgarmente falam, né, que são os donos da cidade. Mas o senhor teve aqui uma passagem maravilhosa, foi um padre que foi exemplo, né, que visitava instituições, que iam no seu chamado quando necessário. O que mais marcou a sua passagem sobre Macatuba? Duas coisas marcaram. Primeiro, a gente quando se ordena padre, a gente fica achando que a gente vai lá para ensinar as pessoas, porque eu vou ensinar. A primeira coisa, para mim aqui em Macatuba foi, eu aprendi muito com o povo simples, humilde, sincero e trabalhador de Macatuba. Primeira coisa. O que me marcou muito também em Macatuba foi que nós conseguimos colocar a Bíblia na mão do povo na liturgia dentro da Igreja Católica. Né? Ainda a Bíblia que eu uso hoje eu ganhei de uma senhora aqui de Macatuba. Então, o que mais me marcou em Macatuba foi o fato de nós termos redirecionado a liturgia católica com o uso da palavra de Deus, da Bíblia, nas missas. O povo católico, de um modo geral, hoje melhorou muito, mas mais antigamente não sabia nada sobre a Bíblia, nem qual era o primeiro, nem qual era o último livro da Bíblia. Se você dissesse para as pessoas, olha, o último livro da Bíblia é o Gênesis, o primeiro é o Apocalipse, as pessoas não faziam ideia do que estava acontecendo. Então, muita gente, graças a Deus, acolheu, diria que todo mundo acolheu o uso da Bíblia na liturgia. Isso foi muito edificante também para mim. Porque eu ouso dizer para todos que estão nos ouvindo que a nossa formação sacerdotal, e eu acredito que ainda hoje, espero que não, mas também a gente tem pouco contato com a palavra de Deus. Faz-se um cursinho lá de Bíblia, um cursinho do Antigo Testamento, um cursinho, desculpa, eu não diminutivo, do Novo Testamento, mas mesmo a maioria dos padres, e eu podia me incluir naquela época, também conhece muito pouco da palavra de Deus. Eu passei a conhecer muito da palavra de Deus depois que nós pusemos a Bíblia em uso nas nossas paróquias. A começar na Santa Terezinha em Botucatu em 1995, quando eu comecei trabalhando lá, e depois aqui em Macatuba. Em resumo, o que mais me marcou em Macatuba? O uso da palavra de Deus na liturgia. E o ensinamento que eu aprendi do povo simples e humilde aqui dessa cidade. O senhor passou um momento aqui, no período que o senhor esteve aqui em Macatuba, onde um santo dentro da igreja apareceu com lágrimas de sangue. E eu não estou aqui para polemizar a idolatria, para achar que isso, que aquilo. Mas nada mais do que interessante você ouvir da pessoa que viveu aquilo, conviveu com aquilo, porque aquilo vieram imprensa, vieram emissoras de TV, jornalistas. Como que o senhor viu naquele momento essa situação que o senhor passou por ela? Sim. Na Igreja Católica Romana, a imagem deve nos remeter ao espiritual. Jamais ela pode ser o fim último da nossa oração, da nossa fé, senão então estaríamos mesmo diante da idolatria. Imagem é um substantivo do verbo imaginar. Para você imaginar a espiritualidade, as pessoas gostam dos símbolos tal. Então tem ali, por exemplo, a imagem da mãe de Jesus, para lembrar que essa mulher foi um exemplo para nós, por exemplo, esteve de pé ao pé da cruz, quando Jesus estava sendo crucificado. Tal, né? A própria imagem do Cristo na cruz lembra o que ele derramou o seu sangue para a nossa salvação. Né? Isso também, de modo geral, o simbolismo das imagens. Qualquer outro ser existente que a gente pusesse no lugar de Deus seria idolatria. Mas a Igreja Católica pretende ensinar que as imagens são apenas para nos remeter ao Deus eterno. É como se fosse uma fotografia que você também, vê um ente querido. Isso, e você relaciona, lembra da pessoa. Te leva ao pensamento esse é o ensinamento da Igreja, embora às vezes há alguns exageros na prática do dia a dia. Com relação à imagem do Sagrado Coração de Jesus, que é a própria imagem de Jesus,
que está na igreja matriz aqui de Santo Antônio, em Macatuba. Eu acredito que esteja até hoje, que já faz mais de ano que eu não vou ali na igreja, mas é uma imagem assim muito marcante ali dentro da igreja. Uma imagem de tamanho real, ela deve ter aí 1,70 m, 1,80 m de altura. Certo dia, exatamente no dia 4 de abril de 2008. Era uma sexta-feira. E curiosidade, primeira sexta-feira do mês, em que a Igreja Católica celebra exatamente na primeira sexta-feira do mês o Sagrado Coração de Jesus. Nós tínhamos até uma missa às 3 horas da tarde, acredito que ainda tem até hoje, né, em homenagem ao Sagrado Coração de Jesus. Naquela época eu estava fazendo o curso de Direito em Bauru de manhã, e quando foi ao meio-dia que eu chego em Macatuba, vejo aquele movimento ali de entra e sai na igreja, e uma senhora veio e perguntou para mim: o senhor viu o que aconteceu na igreja? O que aconteceu na igreja? Nós estávamos com um processo de reforma da igreja, pensei, eu só espero que não tenha caído nada, né? E quando então adentrei a igreja, muita gente mostrando que aquela imagem aparentava sinais de sangue pelo rosto e até os pés. E eu, particularmente, sempre preguei para as pessoas assim: gente, vamos dar menos importância à imagem, não desprezar, e dar mais atenção à palavra de Deus, e fazer sempre essa pergunta, esse apelo para o povo, né? E algumas pessoas, claro que por séculos, talvez séculos mesmo, né, na Igreja Católica, orientadas mais por uma catequese de imagem do que por uma catequese da palavra de Deus, muitas ficaram assim meio chocadas com a minha fala, que foi assim reproduzidas muitas vezes diante desses quadros. E eu olhei para aquela imagem ali, não fiquei nem um pouquinho impressionado, eu não, né? Percebi assim, bom, alguém deve ter feito uma armação aqui, alguém colocou sangue aqui, ou tinta para nos impressionar. E me lembro que uma pessoa falou assim: tá vendo, padre, o senhor tanto fala contra as imagens, agora a imagem chorou. Mesmo ela me falando assim, eu estava tão confiante. Fica difícil, né? Eu estava tão confiante que eu pregava a palavra de Deus que aquilo não me fez quedar. E eu fui à farmácia do José Henrique, lembro do José Henrique, quando eu cheguei em Macatuba no ano 2000, inclusive ele era prefeito aqui em Botucatu. Macatuba. É isso, exatamente, Macatuba, desculpa. E eu fui lá, falei: Zé, fui na farmácia dele, ali pertinho da igreja. Tá acontecendo isso? Deu uma imagem lá que parece que é sangue, tal, né? Aí o Zé pegou um material lá da farmácia, eu não sei dizer para o senhor o que que é, né? Um produto, e falou assim para mim: olha, se o senhor permitir, a gente faz um teste lá. Se for sangue, acontece assim, se não for sangue, acontece assado. Aí o Zé foi lá, né? Eu autorizei o José Henrique a fazer o procedimento ali. Ele levou um produto lá, uma espécie de água, eu sabia o que era, agora não sei. E ele fez o teste e falou para mim: seu padre, esse negócio é sangue. Agora, se é sangue de um animal qualquer, ou até humano, aí teria que fazer um exame mais aprimorado, laboratório, tal. E isso começou a chamar muito a atenção de todo mundo, né? Eu fiquei pensando, pô, não sei se eu mando fazer um exame, se eu não mando, tal. E aí, 2 dias passaram e a televisão veio, a TV Tem, veio uma outra televisão de São Paulo, que eu não me lembro o nome, né? E fez entrevista comigo. Eu sempre dizia o seguinte: olha, gente, alguém perguntava, é um milagre? Eu falei: olha, né, Deus usa de vários meios. Como aumentou o número de gente participando na igreja, a oportunidade de eu pregar a palavra de Deus, eu sempre dizia o seguinte: olha, eu acho que o maior milagre é exatamente ter havido mais gente na igreja e a gente ter a oportunidade de pregar a palavra de Deus, né? Eu me lembro aqui, se permitir, de um pequeno episódio. Tinha uma rádio de Lençóis Paulista, que veio fazer uma entrevista conosco, de frente da imagem, e ao vivo, o radialista me perguntou: afinal de contas, padre, né? O santo chorou mesmo? 2 perguntas para o senhor: sangue. E segundo, o senhor acredita mesmo que é um milagre? Responda aqui para mim. E colocou o microfone na minha boca no ar, né? Falei: bom, primeiro, que a imagem chorou sangue, não. Porque essa imagem é uma imagem de gesso. É impossível sair sangue de dentro de uma imagem seca, né? De gesso. Agora, que é um milagre, veja bem, aí milagre é uma coisa muito misteriosa. Eu acredito que o milagre é porque as pessoas estão, né, se aproximando mais de Deus através desse sinal. Quando eu disse que, né,
Eu não, era o senhor perguntou, mas a imagem chorou ou não chorou sangue? Eu disse, não, esse sangue deve ter sido colocado aqui de alguma forma, né? De algum modo, né? Por algum efeito paranormal ou mesmo físico. E aí uma senhora aqui de Macatuba, eu sei o nome dela, mas não vou dizer, daí eu vou dizer, ô padre, o senhor está enganado. A imagem chorou sangue, sim, e é um milagre. Ela me disse o seguinte, e o jornalista passou o microfone para ela. Se tivesse saído sangue do meu olho, do olho do senhor, aí era normal, não é nada de milagre disso. Mas exatamente porque a imagem é seca, por isso é que é o milagre, né? Bom, essa é a interpretação popular, a interpretação do povo, o respeito, né? É isso. Ocorre que em 1984, muitos anos antes, portanto, aconteceu aqui em Macatuba também, quando era padre aqui, o padre José Corsini, é um padre antigo que foi padre aqui Eu por lembro. muitos e muitos anos, mais do que eu, acho que ele ficou aqui quase 20 anos, teria também ocorrido um fenômeno parecido, né? E o padre José Corsini é uma outra imagem. Curiosamente também do Sagrado Coração de Jesus, mas não essa mesma. O padre José Corsini teria dito, segundo relatos mais antigos, quero o povo orar, porque quando isso acontece, algo de muito estranho, muito ruim pode acontecer na cidade. E também, por infelicidade, naqueles mesmos dias que o santo teria chorado sangue, o padre José Corsini foi brutalmente Assassinado. assassinado dentro da casa Sim. paroquial em Macatuba. Quando o senhor me chamar de novo aqui, eu conto o episódio que aconteceu comigo dentro da casa paroquial antiga de Macatuba. Hoje não, né? E aí, então, muita gente começou a dizer para mim o seguinte, olha, padre, como naquela época o padre foi assassinado, o santo chorou, então o senhor tome cuidado. Tinha um delegado aqui em Macatuba, na época, eu vou evitar falar o nome, ele também ia lá na igreja e falou, olha, padre, quando o senhor chegar de noite, toma cuidado antes de abrir o portão da casa, veja se não tem alguém por perto, porque sempre tem um doido achando que é enviado de Deus para cometer um desastre qualquer. Então, o senhor tome cuidado, pelo menos aquele cuidado prudente. E o santo lá, e as pessoas vinha Romaria e tal. Posso depois contar o episódio de uma criança que veio do Rio de Janeiro, doente, depois foi curada, né? E aí, né, alguém sempre dizia para mim, não, padre, mas se Deus quiser, dessa vez ninguém vai matar o padre de jeito nenhum, de forma alguma. Até que numa noite, né, a maioria dos... Eu acho que eu contei isso na igreja, há uns anos atrás. Isso faz 16 anos que aconteceu, né? De noite, eu ali sozinho na casa paroquial, era mais ou menos por volta das 2 da madrugada, parecia ser jovens de moto, né? Eles aceleravam a moto lá de fora da casa paroquial, entre a casa paroquial e a igreja, e falavam alto, assim, aí, padre, o senhor vai morrer sim, viu? O senhor vai morrer, viu? O senhor vai morrer, dessa vez o senhor vai morrer. E aquilo ali, de fato, me chamou a atenção, eu liguei para a polícia perguntou se eu havia anotado o número da placa. Eu falei, não, como que eu vou anotar o número da placa, né? Não tinha como, Eu né? vou abrir a porta da casa, duas hipóteses. Ou eles estavam tirando sarro da minha cara, ou podia ser, às vezes, alguém mal intencionado. Mas a polícia passou por ali, isso passou. Essa história foi comunicada para o bispo até falou para mim na época, se o senhor estiver sentindo-se inseguro, eu tiro o senhor aí da paróquia. Eu falei, não, eu não quero sair da paróquia por esse motivo, né? Porém, eu me lembro que eu reuni os, então, ministros da Eucaristia, e falei para eles, olha gente, vamos... O bispo disse para eles, o senhor pode fazer o que o senhor quiser com a imagem. Vamos parar, vamos tentar parar com isso aqui. Eu não tenho a menor ideia, como não tenho até hoje a menor ideia de como que isso ocorreu, né? Como que aconteceu daquele santo, digamos assim, daquela imagem ter aqueles respingos de sangue, né? E eu sou de acreditar que alguém colocou, né? Mas não sei quem, nem como, nunca fiquei sabendo, né? Depois eu solicitei ao laboratório da Unesp de Bauru, autorizei que fizesse exame, e eu nunca divulguei isso assim muito publicamente, mas o exame de sangue da Unesp de Bauru deu conta de que se tratava de sangue humano, né? E isso poderia até gerar alguma ação judicial e tal, a gente apagou o assunto. Eu mandei
passar um pano com água lá na imagem do santo, limpamos aquilo. Muita gente na época ficou contra mim. Contra mim. Havia alguém aqui de Macatuba que dizia para mim o seguinte: padre, vamos construir aqui um santuário de Sagrado Coração de Jesus. No primeiro momento eu achei interessante, mas depois quando a coisa começou a dizer assim, o senhor vai morrer, não sei o quê, eu perdi um pouco a graça, né, sobre esse assunto. Enfim, eu observava isso com muito cuidado, com muita prudência. A própria Igreja Católica é muito cuidadosa com essa história de ficar falando que tudo é milagre, que é o santo que fez tal, 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 né? O milagre é o Cristo ter morrido por nós na cruz e nos amar como nos ama. O resto é complemento, né? Tem muita história, muitas outras coisas relacionadas a esse assunto. Em outra ocasião a gente pode relatar melhor. Obrigado. O José Raimundo, eu sempre ouvi falar que quando o senhor estava à frente da igreja aqui de Santo Antônio, o senhor ia assistir a alguns cultos. Eu também não vou falar o pastor, que é muito amigo meu, o senhor ia lá. E o que o senhor achava de interessante nessa parte? Conhecer um pouco mais, ver como era o funcionamento das igrejas evangélicas, porque o senhor é um homem culto, né? O senhor tem filosofia, o senhor tem um currículo abastado de conhecimento. E o senhor visitava com alegria, porque um dia esse pastor falou para mim, né? Você era interessante também, pastor? José. Silvio, é o seguinte, quando eu estava como padre, aqui em Macatuba, eu nunca tinha ido numa igreja evangélica. Eu fui umas 2 ou 3 vezes na igreja de Assembleia de Deus de um pastor amigo meu aqui em Macatuba, depois que eu pedi o afastamento do trabalho de padre. Em Botucatu, eu e minha esposa resolvemos visitar várias igrejas evangélicas, né? E ficamos ali participando por um bom tempo, por mais de ano, na Igreja Assembleia de Deus do meu amigo pastor André. Mas como que eu via e vejo isso até hoje? Com muita alegria, com abertura de coração, porque o que eu entendo, o que eu aprendi na teologia sobre o sentido de igreja, não me proibia visitar outras comunidades cristãs, né? O que faço até hoje esporadicamente, né? Hoje nós temos uma ligação com a paróquia Nossa Senhora Aparecida de Botucatu, em cujo território estamos ali com o padre Milton, que trabalhou por uns tempos aqui também em Lençóis Paulista, mas eu não tenho nada contra a possibilidade de vez em quando visitar uma ou outra comunidade cristã, porque a mim me enriquece muito. Eu aprendi a entender a doutrina católica, as doutrinas evangélicas, né? Eu sinto que às vezes exagero numa e noutra, mas quem sou eu? Eu respeito a todos com muito amor e carinho. Bem, eu queria agradecer a presença do senhor, né? Foi muito gratificante. Eu queria comunicar também que nós vamos fazer uma entrevista com o Dr. João Carlos Webb, que ontem eu falei que a secretária dele já nos foi confirmado. E eu queria que o senhor fizesse as suas considerações finais dessa entrevista. Silvio, eu agradeço primeiramente a Deus por essa oportunidade, né? Que Deus sempre nos conduz nos seus caminhos, né? Nada é por acaso, não é muito providencial, porque eu estar hoje em Macatuba, né? Exatamente nessa entrevista com o senhor, né? Segundo, eu agradeço o meu amigo Silvio, que é o senhor que está me entrevistando, né? Por ter me dado esta oportunidade e fico aberto, se o senhor puder me conceder outras oportunidades. Sim. Né? Será uma Vai honra. ser possível porque tem muita coisa interessante. Porque se a gente for passar a história de vida do senhor, teríamos que ficar aqui muito mais tempo. Sem dúvida. Em outras ocasiões a gente relata outras coisas, né, a partir de outros pontos de vista também. Então, para agradecer primeiramente a Deus, ao meu amigo Silvio, ao querido povo de Macatuba, a quem sou muito grato, à própria Igreja Católica Romana, né?
que acreditou em mim, na minha vocação, me ordenou padre, me deu 2 grandes paróquias para trabalhar. Eu só saí da paróquia porque eu solicitei para sair, nunca a igreja me mandou embora, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. O meu processo até eu me desligar do serviço sacerdotal durou 10 anos, não foi 1 nem 2, né? E peço a Deus que continue abençoando a cidade de Macatuba, né? Os seus jovens, abençoando sobretudo a juventude. Eu percebo que há uma fragilidade de bênção sobre os jovens desta cidade. Outro dia falando com o Fernando Rosa, Fernandinho, aqui de Macatuba, aqui de Macatuba. Outro dia faleceu num acidente de moto aqui o meu amigo Antônio Moreira, policial. Falei, meu Deus. Meu amigo também. Ô, Tonho, quem é você, Tonho? Que isto? Eu me emociono de falar isto. Peço desculpa por esta emoção. É isso. Né? Então, eu quero dizer ao povo de Macatuba da minha gratidão, do meu carinho, do meu respeito por este povo. Né? Peço a Deus também que continue abençoando a paróquia, o padre Silvano, que é um padre muito bacana, eu gosto muito dele. Há 30 anos atrás, quando eu cheguei em Botucatu, o padre Silvano era seminarista, hoje ele é o padre aqui da cidade, Deus abençoe a ele. Todas as pessoas católicas, evangélicas, de outras denominações, pessoas não cristãs, que todos sejam abençoados pelo amor de Cristo. A Bíblia diz em primeira carta de João, né, o seguinte: Deus é amor. Deus é amor. Né? Primeira carta de João, capítulo 4 e capítulo 8, versículo 8, também versículo 16. Deus é amor. Que esse amor de Deus seja derramado no coração de cada pessoa, assim como eu, que teve a alegria e a honra de pôr o pé nessas terras. Estas são as minhas palavras. Muito obrigado a todos. O canal Varal Oficial agradece a presença do nosso amigo. E se a gente ficasse falando aqui, nós teríamos muito mais assuntos, porque foi um prazer, inclusive, do nosso irmão querido, né? Nos prestigiar com essa primeira entrevista que nós fizemos. E eu fico muito, assim, comovido de saber que eu não acreditava que o senhor viria, porque eu falava para as pessoas, olha, eu estou querendo fazer uma entrevista com o padre, o ex-padre, né? José, não, você acha que ele não vai vir? Mas todo mundo nesse meio de tempo se alegrava com isso. Então eu agradeço a presença do senhor, que Deus o abençoe grandemente, né? O senhor tem uma história de vida maravilhosa. E você que assistiu o nosso canal, que a gente agradece de coração. Eu digo a todos o meu muito obrigado e que Deus nos abençoe. Amém a todos. Só para finalizar, o senhor poderia fazer uma breve oração? Sim. Falou breve, né? A palavra de Deus diz, Jesus disse: vinde a mim, vós todos estáis aflitos, o vosso fardo, e eu vos aliviarei. Senhor nosso Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu peço para todas as pessoas que estão nos ouvindo, todas as pessoas que pedem a nossa oração, o alívio nas suas dores, seu sofrimento, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e sobre todas as vossas famílias. Amém. Amém. Eu espero que você, nesta câmara aqui, eu espero que você tenha gostado, continue conosco e nos apoie. Muito obrigado, que Deus abençoe também o nosso José. E assim terminamos esta gravação. Muito obrigado a todos.